a gente fica até mais alegre de poder ministrar a palavra do Senhor. Meu irmão, abra sua Bíblia comigo no tema desta campanha, Efésios capítulo 4, versículo de número 31. E logo depois Mateus capítulo de número 18. Amém? Estamos felizes de estar aqui na presença do Senhor. Sentimos a ausência, do pastor e da pastora. É bom pregar com a pastora, irmão. Que ela empolga, ela dá glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! É bom, irmão. A gente sente falta, E o pastor é o nosso pastor, Fica ali intercedendo por nós. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Então eu conto contigo. Você pode dar um glória a Deus aí? Pregando, você vai glorificando, nós vamos louvando juntos o nome do Senhor. Efésios 4, 30. 31. Preparar bem a garganta. Vamos ler então o que a palavra do Senhor diz. Vou ler na tradução. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Diga assim comigo: Cristo é o modelo do perdão. Amém? O tema dessa campanha é o princípio do perdão. Então, Cristo é o nosso modelo. É o modelo do perdão. Pode se assentar na presença do Senhor, porque a leitura vai ser um pouco extensa. Eu quero te deixar descansado para você não ficar aflito. Abra Mateus 18. Abra Mateus capítulo de número 18. Mateus capítulo de número 18. Nós vamos ver várias coisas que o Senhor vai falar sobre o perdão. Agora, a partir do versículo de número 15, diz o texto: olha, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, o considera como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. 21. Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Você percebe que o tema aqui é perdão. Nós gostamos de usar Mateus 18 para falar: Jesus está no nosso meio. Amém? Mas o tema aqui é conciliação, perdão. Ele está abordando o assunto do perdão. Vamos continuar. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Ele vai contar uma parábola para dar uma lição de moral sobre o perdão. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos.
E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Isso é muito forte. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, o soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, uma quantia menor. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: Paga-me o que lhe deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: Servo malvado, perdoe-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu tive compaixão de ti? Indignado, o seu senhor o entregou os atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoares, cada um a seu irmão as suas ofensas. A garganta querendo incomodar. Irmãos, nós precisamos entender algo sobre a palavra de Deus. Nós precisamos colocar um equilíbrio sobre a palavra do perdão. Porque muitas das vezes nós olhamos para o perdão e banalizamos o perdão. Deixamos barato o perdão. Entenda que quando Deus foi criar os céus e foi criar a terra, para Ele criar os céus, para Ele criar a terra, Ele precisava fazer algo a respeito da criação, porque Ele sabia que a criação iria pecar contra Deus. Amém? Ele sabia que a criação iria falhar contra Deus. Amém? Por isso que João 3,16 diz o seguinte, você sabe de qual? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo, repete comigo, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos repetir mais bonito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Observe que o texto diz que Deus amou o que Deus amou? O que Deus amou? O mundo. Você está aí? Vocês vieram hoje? Tomaram aquele cafezinho abençoado? Está friozinho, mas nós estamos aqui. Glória a Deus. Deus amou o mundo. Então, quando a Bíblia está falando que Deus enviou Jesus para morrer, Ele não morreu apenas pelos homens. Ele morreu pelo mundo. A palavra mundo é cosmos, no grego. Está falando que Deus enviou Jesus para morrer pela criação, por tudo. Glória a Deus, aleluia. Pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, pelos serafins, pelos planetas, pelas estrelas, pelo sol, pela lua, pela terra, pelas águas. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer pelo mundo. Amém? Porque Ele amou o mundo. Ou seja, sem a graça de Jesus, sem que alguém pagasse o preço pelo pecado da criação, o mundo não poderia existir. Consegue entender o raciocínio? O sol não poderia brilhar se Jesus não morresse. Consegue entender isso? As estrelas
não morresse. Os anjos não iriam adorar, servir a Deus, se Cristo não morresse. É muito maior do que você pensa. Não foi apenas pelo homem, foi pelo mundo. Amém? Você consegue perceber a grandeza de Cristo? Ele sustenta a criação. Porque se Cristo não morresse pelos pecados da criação, porque só um que é perfeito, só um que é santo, que é Deus, toda a criação iria desaparecer diante da presença deste Deus majestoso. Deus é tão grande, Deus é tão bom, Deus é tão santo, que para coexistir com a existência, Ele precisava estabelecer uma medida de graça. E esta medida de graça é Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que quando a Bíblia diz que Ele é o primogênito da criação, em Colossenses 1,14, a Bíblia não está dizendo que Ele foi criado por Deus. A Bíblia está dizendo que Ele é o primeiro, que Ele é o motivo da criação poder vir à existência, porque Ele veio antes. Consegue perceber a gloriosidade disso? A beleza disso? Agora, Cristo é um mistério. Por quê? Porque Ele vai sustentar todas as coisas. O sol só vai brilhar amanhã porque Cristo morreu e ressuscitou para que o sol pudesse brilhar. Glória a Deus. Agora a Bíblia vai mostrar algo profundo, que Deus, quando Ele foi se revelar para a criação, em Colossenses 1,14, a primeira coisa que Deus criou foi o trono. Diga comigo, tronos. A Bíblia diz porque Ele é a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo. E nele foram criados, primeiro, tronos. Segundo, domínios. Terceiro, principados. Quarto, potestades. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isso me mostra algo extraordinário, que quando Deus se revelou para a criação, quando o primeiro átomo olhou para Deus e quis reconhecer a Deus, quando os anjos olharam para Deus, a primeira coisa que a criação viu foi que havia um trono, e que sobre o trono estava sentado aquele que é digno de se assentar no trono, e é digno de honra, de glória, de louvor, de domínio, de poder, de adoração. É a primeira revelação de Deus. Deus é o Rei. Diga comigo, Rei. Rei de todo o universo. Por isso que o judeu fala assim: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei de todo o universo. Porque a primeira revelação de Deus, Ele está no trono. E se Ele está no trono, isso é glorioso. Por quê? Porque Deus é o único capaz de poder julgar a criação. Porque só Ele tem um motivo puro o suficiente para julgar. Porque Ele criou a criação para se relacionar com Ele. Então Ele é o único que pode julgar, porque Ele é o único que pode ser adorado, porque Ele é o único que pode sustentar a criação para o próprio bem da criação. Somente o nosso Deus é digno de adoração. Somente Ele tem poder, tem força. Somente Ele tem motivos no coração puros. Só que Ele sabia que a criação iria pecar, iria falhar. Então, antes de Deus criar, a Bíblia diz em Apocalipse que Cristo é um cordeiro morto antes da fundação do mundo.
Antes da primeira estrela brilhar, antes do primeiro planeta aparecer, antes do primeiro anjo cantar, antes do primeiro serafim adorar, antes de todas as coisas existirem, do primeiro homem ser formado, antes de tudo, Deus já tinha um propósito de matar Cristo para redimir a criação. Consegue entender? Na mente de Deus, Cristo já tinha morrido. Ele vem para a cruz, ele encarna com a palavra, ele anda entre nós, ele caminha entre nós para cumprir o propósito, mas o propósito já existia antes da fundação do mundo. E por isso, no Antigo Testamento, os homens precisavam ir a Deus e lhe fazer um altar de pedras e preparar uma espécie de churrasco, um sacrifício. Eles pegavam um animal e degolavam o animal e colocavam sobre o altar e derramavam o sangue daquele animal, porque profeticamente aquele animal morrendo apontava para Cristo morrendo na cruz do Calvário. E havia uma expiação dos pecados. Os pecados dos homens eram perdoados, mas só era perdoado mediante o pagamento. Amém? Então esse é o princípio. Para que haja perdão é preciso que haja pagamento. Vou repetir. Para que haja perdão é necessário que haja pagamento. Diga assim: para que haja perdão é necessário que haja pagamento. E isso nos coloca em um patamar equilibrado sobre o perdão. Porque embora Cristo morreu pelo mundo, Ele só salva aqueles que nele creem, que aceitaram o pagamento. Ou seja, os homens que ofendem a Deus, no momento em que eles se entregam com a sua vida para Jesus Cristo, o pagamento é saldado, é transferido para a sua conta espiritual, vamos dizer assim, e a dívida é quitada. Mas se o homem não quiser ter a sua dívida quitada, ele não precisa, mas ele vai se encontrar com o Rei dos reis e Senhor dos senhores no final de tudo, porque Ele está no trono e Ele julgará toda a criação. Consegue entender isso? Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, porque quando você prega o Evangelho, você ensina a pessoa a como se livrar de uma dívida impagável, que é a dívida do pecado. Mas embora a dívida seja impagável, você vai ter que fazer alguma coisa, porque a salvação é para aquele que crê. Agora, mediante o pagamento, existe uma conversão, uma mudança de vida, porque esse saldo pode ser estornado. No banco não acontece isso? Ele não estorna. Vamos supor que você foi perdoado de uma dívida. Vamos supor que você fez uma renegociação de uma dívida. E o juiz emitiu que você todo mês deve depositar um X valor para a outra pessoa, a quem você devia. Mas depois de certo ponto, ou todo mês, você quitava aquela dívida, mas chegou algum momento que você parou a desprezar, pensou: esta lei é fajuta, esta ordem desse juiz não deve ser honrada, deve ser ignorada, menosprezada. Portanto, eu não vou ficar pagando para aquele bobalhão lá. Não, eu não vou. A consequência disso virá, sim ou não? Sim. Por quê? Porque aquele juiz vai emitir, alguém vai reclamar ao juiz: olha, a dívida voltou, parou de ser paga. E já está previsto na lei a consequência deste ato. Portanto, o juiz vai ir lá no teu saldo bancário e vai tirar toda a sua riqueza para quitar a dívida. E você se torna novamente endividado. A mesma coisa no mundo espiritual.
Você aceita Jesus, Jesus te aceita como você é, glória a Deus, aleluia, que coisa linda. Mas agora a Bíblia diz que aqui alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas são passadas e tudo se fez novo. Esse é o evangelho raiz, não é o evangelho menino, Nutella. Porque o evangelho de hoje é vem como está e fica como quiser, nada disso. Você precisa ver como está, glória a Deus, Jesus te aceita. Ele morreu como você, sendo o pior dos pecadores, mas depois você tem que abandonar o pecado. Depois você tem que cumprir a lei. Diga assim, cumprir a lei é o motivo pelo qual a graça me salva. Amém? Então quando tem essa discussão, a lei, a graça, irmão, você foi salvo para cumprir a lei. Que lei? A lei do Espírito da vida, não as leis cerimoniais, não a lei de guardar o sábado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando das leis morais, amém? Das leis espirituais. Então, para que haja uma quitação de dívida, é preciso que haja um pagamento. Ok. Então vamos aplicar isso agora de uma forma horizontal, porque a cruz é assim, né? Ela é vertical e horizontal. O amor de Deus é assim, é vertical e horizontal. O evangelho é vertical e horizontal. Não adianta a pessoa dizer que tem relacionamento com Deus só na vertical, mas o evangelho que ela vive não é horizontal. Porque o evangelho vai ser uma prática de vida e fé. Por quê? Porque Mateus, capítulo de número 18, Jesus vai responder o seguinte, ele vai dizer: se o teu irmão tiver algo contra ti, o que eu faço, irmão Mateus? Eu vou lá e perdoo ele. Calma. Leia com calma o texto. Mateus 18, versículo 15. Coloca Josias, por favor. Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e faz o quê? Faz o quê? Repreende-o entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhar só teu irmão. Isso tira um fardo das nossas costas, porque por muito tempo em nossos púlpitos foi pregado que se o teu irmão se sentir ofendido contigo, você tem que ir lá e pedir perdão para ele, pelo amor de Deus. É claro que não. É claro que não tem lógica. O ladrão rouba o seu relógio. O ladrão faz mal para você. É você que tem que correr atrás dele e dizer: me perdoe porque você me roubou. Mas a gente prega isso no culto. E eu escuto muita gente empolgada na hora de ler um texto bíblico e falam isso. E eu vou mostrar onde se equivoca. A Bíblia diz que você tem que ir lá. Está no 15, né, José? 18, 15? Tá. Vai lá e o repreende, ou seja, vai lá e corrige ele. Vai lá e reconcilia com ele. Vai lá e diga: irmão, escuta uma coisa. Você falhou comigo. Você pecou comigo. Você mentiu, você falou mal de mim. Você fez isso, você fez aquilo. Vai lá e conversa com ele, com o propósito de se reconciliar. Mas se ele te ouvir, aí ganhaste o teu irmão. O perdão é para quem pede perdão. O perdão é para quem se arrepende. O perdão é para quem abandona a prática do erro. Glória a Deus, aleluia. Está percebendo como o evangelho é mais maduro? Porque senão nós somos todos bobos. Porque o cara vai fazer mal para ti, tu vai lá e se humilha, vira tapete para ele pisar em cima, aí você vai, aí ele vai fazer de novo, aí ele vai fazer de novo, ele vai fazer de novo, vira um abuso. É por isso que nós estamos numa geração de pastores e líderes manipuladores. Nós estamos numa geração de pessoas que não andam em justiça. É um enganando o outro, é um mentindo para o outro, é o famoso Deus te pague, me desculpe, me perdoe. Não, camarada, toma vergonha na
Esquentou. Aquelas súrias. Tem pessoas que estão aqui essa noite e Deus quer te livrar de um cativeiro porque você fica pensando, meu Deus, aquela pessoa me ofendeu e eu tenho que pedir perdão para ela, mas eu não consigo, e meu Deus do céu, eu deixo pedir perdão, mas ela não me perdoou, coitado de mim. E você carrega consigo essa acusação, isso é mentira do diabo. Tem pessoas que sofreram abuso na infância, abuso na juventude, e ela se sente mal e culpada porque o outro lado a abusou, o outro lado a fez mal. Isso é mentira, isso é palhaçada, isso é ideologia de esquerda. As vítimas da sociedade, que vítima, rapaz? Nós temos que nos sentir mal porque nós temos dinheiro e existem pessoas que não têm dinheiro, jamais. Nós temos que nos sentir mal quando nós não ajudamos o próximo, mas por eu estar bem e o outro fazer mal por escolha dele, por livramento dele, capaz. Entende? É por isso que a igreja te fragilizou e foi para a esquerda, porque ela acredita nessa conversinha de que ela é culpada e ela tem que pedir desculpa para tudo. Não. A igreja tem que ser madura, equilibrada. Romanos capítulo de número 14, versículo de número 17, a Bíblia diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A primeira coisa que o reino de Deus ele é justiça. Só existe paz onde tem justiça. Então o perdão, o que é? O perdão é uma reparação para voltar a corrigir algo que foi injusto. Você consegue entender isso? Fazia tempo que eu queria pregar isso. Eu escuto as pessoas, eu fico assim me coçando, falando, Jesus, dá uma oportunidade, assim, eu preciso falar. E as pessoas distorcem tudo, irmão, faz um mal tremendo. Porque eu penso na consequência lá na frente. Porque, sabe por quê? Porque antes eu pensava assim. Eu achava que eu tinha que pedir perdão para todo mundo. Aí sabe o que acontecia? As pessoas abusavam de mim. E eu, bobinho, deixava me manipularem, deixava me fazerem mal. Não, irmão, o reino de Deus é justiça. Tem que ser justo. Por isso que nós não gostamos de corrupção. Não tem conversa. Nós não gostamos de coisa errada. Fez coisa errada, vai pagar o preço. Se pedir perdão, a gente perdoa. Se pedir perdão. Então, irmão, quando o irmão peca contra ti, você vai e confronta ele com a verdade. Você confronta o pecador com a verdade. Se ele pedir perdão, você libera o perdão na hora. Que é o que Jesus falou, tem que ser do íntimo do coração. Perdoa na hora. Que tem gente que perdoa da boca para fora. Mas se ele pedir perdão, perdoa na hora. Porque se tu perdoar na hora, amém, foi perdoado. Mas agora tem que haver uma reparação. É a justiça. É o ladrão que entrar aqui nessa igreja, tirar o meu relógio e sair correndo. Aí de repente ele me encontra na rua e diz: me desculpe, eu roubei teu relógio aquele dia. Eu falei: pois é, né, rapaz, eu precisava, tu foi roubado, eu trabalhei para comprar. Mas tudo bem, eu te perdoo, está perdoado. Deus te ama, Deus tem um plano na tua vida, Deus te perdoa. Ele falou: tudo bem, então. Aí sabe o que eu vou dizer em segundo lugar para ele? Agora devolve o meu relógio. Se eu não fizer isso, a justiça dos homens vai fazer. É para isso, essa é a função do juiz. Ele precisa corrigir uma injustiça através de uma reparação. Então, para que haja perdão, tem que ter uma reparação. Em terceiro lugar, é preciso que haja uma restituição. Então, se você é que está com culpa no cartório, é você que tem que ir lá e pedir perdão. Então você vai pedir perdão para essa pessoa. E em segundo lugar, você vai dizer para ela: olha, eu não tenho condições de te dar exatamente o mal que eu te fiz.
fiz, mas eu posso fazer assim, assim, assado. Vamos combinar? É uma restituição. Amém? Estamos entendendo o perdão de uma forma mais profunda? Deus só perdoou o mundo porque Jesus pagou o preço do pecado. Se Jesus não morre na cruz, Deus não podia perdoar o mundo. Porque na cruz de Cristo foi satisfeita a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Vocês estão me acompanhando? As pessoas olham para o texto bíblico e criam uma grande confusão. Mateus 5, 20 e... Tarari, tarará. É Mateus 5. Oh meu Deus, me ajuda, Espírito Santo. 23. Mateus 5, 23. Olha a confusão que fizeram por causa da interpretação desse texto bíblico. Aqui está a base da confusão toda. Você vai ver muito pregador usando esse texto para falar o contrário do que eu estou dizendo. Eu estou provando para vocês pela Bíblia em Mateus 18. Amém? Olha o que diz. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Para baixo, Deus diz. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Em verdade vos digo que de nenhuma maneira sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Do que a Bíblia está falando? Qual que é o contexto? O contexto é financeiro. Então volta ao 23. Portanto, se trouxeres a oferta ao altar, e aí te lembrares que tu tem uma dívida contra o teu irmão. Está entendendo? O contexto é financeiro. Ele tem uma coisa contra ti. Que coisa é essa? Tu tem uma dívida com ele que tu não pagou, cara. E o pessoal confunde, né? Mateus 5, 23. Quanto tempo vocês ouviram gente falando? Olha, quando você vier aqui, você não traz a oferta se você sentir que alguém não te perdoou. Olha, você vai lá e quer reconciliar, depois você me ofertar. Sempre falaram isso, não foi? Errado. Errado. O contexto é dinheiro. Se tu tem algo contra o teu irmão, ou seja, na hora que você vem ofertar, ou seja, o buraco é mais embaixo. E você lembrar que você está devendo, né? Você comprou na cantina da igreja e não pagou. É isso. Você foi lá no comércio e você comprou e não pagou. Lá na tua família essa semana, eu andou ofendendo alguém. Entendeu? Você tem uma dívida não quitada. Aí o que você precisa fazer? Vai para baixo dos dias, desculpa, por favor. 24. Para o que você está fazendo, vai se reconciliar com o teu irmão. Renegocia a dívida. Porque é o que ele vai dar o conselho. Jesus que dá o conselho, irmão. Olha ali, ó. 25 e 26. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial te lance na prisão. Eu digo que esse aqui é o Serasa. Não parece? Você não vai sair dali enquanto não pagar o último centavo? Você entende o que Jesus estava dizendo? E é uma confusão que precisa ser liberta. Por quê? Porque o que ele te aconselha? Vai e renegocia, se concilia. Porque você corre o risco de Jesus voltar e você ficar. Porque os fraudulentos não entrarão no reino do céu. E aí? Mas, irmão, isso está num nível tão absurdo que esses tempos eu contratei o serviço de uma editora. E o rapaz, eu paguei o valor completo de 50
devolveu o dinheiro, ou me devolveu os livros. E é um apóstolo. Se diz apóstolo, né? É um apóstolo de um estado do Brasil, não é daqui. Aí eu confrontei ele com a palavra em nada. Aí eu tinha recomendado ele para outros amigos, outros escritores, outros missionários, outros pastores. Eu tirei a recomendação, eu entrei na internet e falei, olha, esse rapaz fez isso, não recomendo ele para ninguém. Por quê? Me mandou mensagem dizendo que eu estava cometendo calúnia, difamação, perjúrio, e que uma coisa de um CNPJ não era a mesma coisa que um CPF. Eu falei, meu Deus, olha o nível do evangelho que esse rapaz está vivendo. Não entendem a palavra de Deus, brincam com as coisas mais simples. O culpado era eu, porque eu fui honesto. Entende? Essa inversão de valores é onde nós vemos constantemente isso. Nós vivemos em um mundo em que eles pegam as questões morais e invertem os valores. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas querem baratear o perdão. Mas o perdão tem um processo e tem um preço. Amém? Tem um preço para ser perdoado. É como o que está acontecendo hoje com Israel. É como o que está acontecendo com a mídia. É como o que está acontecendo com a política do Brasil. As pessoas elas distorcem a verdade. E eles acusam a igreja e querem que a igreja seja ingênua. Mas nós temos que ser sábios. Jesus falou, eu vos envio no meio das serpentes. Sejam prudentes. Sejam sábios, sejam equilibrados, e que você também não seja essa pessoa que está manipulando os outros, que está usurpando dos outros, porque é preciso que haja uma restituição, é preciso que haja uma restauração. Na lei, na Torá judaica, é por isso que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, você lembra disso? Lembra Zaqueu? Ele subiu como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder. Lembra disso? Aí a gente canta: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. A gente quer que Jesus entre na casa, mas a gente não quer arrumar a casa quando Jesus entra. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu porque Zaqueu convidou Jesus para entrar. Então você convida Jesus para entrar na sua casa. Glória a Deus. Mas isso não significa salvação. Para ter salvação você tem que falar como Zaqueu: Senhor, aquilo que eu roubei, aquilo que eu fiz errado, eu me arrependo. E se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E metade da minha riqueza eu vou dar aos pobres. Naquele momento Jesus falou: agora sim, pois bem, Zaqueu, agora entrou salvação nesta casa, pois este também é um filho de Abraão. Você quer que Jesus faça um milagre em você? Você quer que Jesus mexa nas suas estruturas? Você quer que Jesus te ensine a santidade? Mas você não quer corrigir o caminho. Mas se você quiser essa noite, se você fizer como Zaqueu essa noite, se você convidar Jesus para entrar na sua casa, se você convidar Jesus para entrar nas suas finanças, se você convidar Jesus para entrar na sua alma, se você convidar Jesus para entrar nos seus relacionamentos, saiba de uma coisa: Jesus, ele não vai se negar a entrar ali dentro. O Espírito Santo não tem medo nem nojo do pecado. Eu sei que as pessoas falam que o Espírito é santo e ele tem ele tem uma distância. Não, irmão, a Bíblia diz que é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo caminha na lama e não se suja. Ele entra no meio do pecado e ele não se odeia. Por quê? Porque ele purifica onde ele toca, ele salva onde ele toca. É ele que transforma a vida
uma mudança de atitude. E a partir dessa noite você vai sair daqui dizendo assim: não, eu vou ser diferente. Eu vou procurar ser uma pessoa mais honesta. Eu vou procurar ser uma pessoa mais justa. Eu vou me viver também livre desse jugo que eu carregava, que eu achava que eu tinha que abaixar a cabeça para todo mundo. Eu vou me viver agora de uma forma livre, porque a palavra me libertou. Meu Deus. E se em algum lugar eu tenho defraudado, o Senhor me dá a oportunidade, eu quero restituir. Eu quero reparar. Esse é o lugar que nós precisamos entender aqui. Esse é o lugar que nós precisamos viver para viver o reino de Deus. Porque como Cristo nos perdoou, nós perdoamos uns aos outros. Esse foi o modelo de Cristo. Ele pagou o preço do pecado. Ele veio em resgate do pecador com a mensagem. Mas ele perdoou aquele que serve. Amém? Se precisar perdoar a dívida, perdoe. Às vezes a pessoa vai dizer para ti: olha, eu não tenho como te pagar, me perdoa. Você perdoa. É como eu falei esses dias para minha esposa, eu falei: se o rapaz naquele momento tivesse dito: olha, eu não tenho condição, tu me perdoa, eu ia falar: eu te perdoo, você está perdoado já desde o primeiro dia. Mas como a pessoa não se humilha, ela se ensoberbece, ela cresce, ela quer manipular, ela quer mentir, é algo que, sabe, ela quer crescer, ela vai ficar debaixo da maldição, vai ficar debaixo da falta de perdão. O problema é teu. Mas se você se humilhar e pedir perdão, o perdão já está liberado. Porque o nosso coração ele não vai carregando essas coisas. Amém? Nós não temos que ficar carregando isso. Ai, meu Mateus, mas e agora o que eu faço com essas pessoas? Uma primeira coisa, um conselho prático: você repreendeu ela. Conselho de Jesus: não adiantou, leva 2 ou 3 testemunhas, leva mais 2 ou 3 pessoas para fazer meio de campo. Sabe? Conselho de Jesus: reconcilia-te com o teu irmão. Quantas vezes Jesus falou? Quantas vezes for necessário? 70 vezes 7. 7 é o número da perfeição. Então Jesus está falando infinitas vezes. Se precisar repetir o processo, repete. Uma hora a palavra entra, uma hora a pessoa muda. Mas se ela não pede perdão, aí paciência, vira as costas, sacode a poeira. E até o pé, até a poeira que se juntou nos teus pés, a Bíblia diz: até isso será testemunho contra vós. Mas viva livre desse peso na consciência, dessa situação da mãe para o filho dizer: filho, me perdoa, pelo amor de Deus. Perdoar pelo quê? A Bíblia diz que nós somos perdoados quando nós confessamos os nossos pecados. Pecado tem nome. Então os erros têm nome. Ah, me perdoa. Perdoar pelo quê? Pelo que exatamente você está pedindo perdão? Não, por isso. Ah, então eu te perdoo. Cuide dos seus relacionamentos, sabe? Não deixe acumular, não. Eu e a minha esposa, volte bem, nós conversamos em casamento, irmão. Você sabe como é. Quem vive a 2 sabe. Tem dia que a palavra sai meio atravessada. Tem dia que eu bato a porta meio forte e dá bagulho. Depois fica lá, o quê? Ai, amor, me perdoa. Aí ela não sabia, ela não era da cultura dela isso. Eu falei: não, te perdoar pelo que exatamente você está pedindo perdão? Vamos ser práticos. Não, te pedindo perdão porque eu gritei com você. Eu falei: então, amor, eu também te peço perdão. Eu também, sabe? E você conserta isso. E você vai vivendo mais leve. Amém? Agora a Bíblia diz o quê? Que a amargura, que não haja em vós amargura, porque brotando ela é uma semente maligna. E se ela brotar no vosso meio, ela vai perturbar. Ela tira teu sono, ela tira tua paz, ela tira a tua saúde. Por quê? Porque é uma amargura da tua alma. Então você tem que buscar como andar no amor de Jesus para ir conversar com as pessoas. Aprenda uma coisa: diálogo resolve. Se esvazie. Não espera acumular para depois vir. Não. No dia a dia, trata disso. Conversa sobre isso. Não queira despejar tudo de uma vez. Outra coisa: perdoou, apaga.
Perdoou, está perdoado. Acabou. Jogou no passado, está no passado. Porque daí na próxima semana acontece outra situação. Aí você quer acumular. É juros sobre juros. Não, irmão, daí você não está dando perdão. Você está andando em amargura em cima de amargura. Perdoou? Perdoa, libera. Acabou. Estamos resolvidos nesse assunto? Estamos resolvidos. Agora vamos para uma próxima etapa. Como eu falo com a minha esposa, amor, foco na solução, não no problema. Lá em casa eu já falava isso, né? Josias lembra? Com a mãe, com o pai e com Josias, cabeça. Falava, foco na solução, não no problema. Se você não me der a chance de corrigir, como que eu vou melhorar? Você tem que me falar o que eu estou errado. Essa é a questão. Porque Mateus 18 começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a uma criança. Se não nos tornar pequeno como uma criança. Como é que é criança? As crianças estão brincando aqui, estão brincando de bola. Aí joga a bola um para lá, um para cá, de repente eles vão dividir uma bola da canela com canela. Saíram chorando para um lado, um chorando para o outro. Não é assim? E briga. E as crianças estão brigadas. Passa 5 minutos, as crianças estão juntas de novo. Você me desculpa, desculpa, vamos jogar bola. Vamos. Acabou, esquece. Mas daí, sabe quem eu coloco nessa matemática? Os pais dessa criança. Aí tem duas crianças que brigaram. Aí uma correu para o pai e outra correu para o outro pai. Aí os dois pais brigaram. Seu filho bateu no meu. Não, o seu que bateu no meu. Não, seu filho é mal educado. Não, você não ensina meu filho. E começa uma discussão. As crianças vão se resolver em 15 minutos. E aqueles pais vão levar 15 anos para resolver aquela ofensa. Quem você quer ser? Amém? Alguém que carrega a vida com peso ou com leveza? Leve a vida com mais leveza. Embora nós saibamos tudo isso que eu estou ensinando para vocês sobre o princípio do perdão, sobre a engenharia de como as coisas funcionam, o funcionamento do princípio. Mas a Bíblia diz que o amor de Cristo tem que ser o árbitro em vosso coração. O seu coração sempre esteja leve para amar e perdoar, mas também que você não fique se condenando porque as pessoas não estão afim de te perdoar, que você não fique se acusando, que você não fique vivendo debaixo desse jugo, sabe? Porque aquela pessoa ela não quis abrir. E outra coisa, você pode amar a todos, você deve amar a todos, mas você não precisa conviver com todos, você não precisa gostar de todos. Você ama todos, mas você seleciona os seus relacionamentos. Se a pessoa foi reprovada na confiança, tira para lá. A não ser que seja insubstituível, né? Aí dá um jeito de trazer de volta. Mas você não precisa conviver num relacionamento próximo. Amém? Vamos ser mais maduros e equilibrados. Eu sei que vocês vão ouvir muita palavra sobre perdão nessa campanha. E provavelmente a palavra deles vai ter mais mel que a minha. A minha tem mais cajado que mel, né? Mas é porque eu creio que é preciso colocar um equilíbrio na balança. Muita gente vai falar aqui que você tem que perdoar, e é verdade, tudo isso é verdade. Mas agora você começou a campanha já com uma sabedoria maior. De que existe um nível de justiça no perdão. Se coloque de pé na presença do Senhor. Se vocês soubessem, irmão. A Bíblia diz em Provérbios 16:7. Aquele que ama o Senhor, consegue colocar ali, Jesus? Eu lembro do final, eu sempre citava esse verso. 16:7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos, faz que tenham paz com Ele. Glória a Deus. Quando você caminha na presença de Deus, até quem não gosta de você,
convencido por Deus. Porque ele vai aprender que não é bom ter você como inimigo. Porque Deus vai tratar com cada um. Romanos 12. Vamos para Romanos 12, Jesus. Aqui. A ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Segue. Se for possível, quantos estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível. Mais um. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Presta atenção. Porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Presta atenção. Não se vingue, mas dá lugar para ira. Quando você se vinga, Deus não pode se vingar por você. Entendeu? Quando você quer fazer a justiça própria, quando você quer resolver mano a mano, quando a pessoa te ofende, você quer devolver a ofensa, quando a pessoa mente, você quer devolver a mentira. Entende? Mas quando você abre mão desse direito, é um direito seu, mas quando você abre mão desse direito, você dá lugar à ira. Na cabecinha daquela pessoa, Jesus marca o xizinho. E ela vira alvo da ira de Deus. Deus vai tratar com ela. Esses dias eu conversei com uma irmã que ela foi roubada. Clonaram o celular dela. Inclusive pensou que era alguém da família que tinha feito isso. Aí ela disse assim: Mateus, eu estou orando, né, para ele se arrepender, para ele devolver. Eu falei: não, querido. Você tem que orar a oração da vingança do Senhor. Você tem que ir para Deus e dizer: Deus, olha ali, ó. Olha as coisas erradas que estão fazendo comigo. Vai lá, Senhor, tentar com ela. Vai lá corrigir isso, Senhor. Eu não vou buscar a minha justiça. Eu também não vou buscar a justiça dos homens. Eu quero que o Senhor faça isso. Deus faz, irmão. E Deus faz por causa do princípio. Então nós temos que dar lugar à ira. Então naquela hora que você sentir aquela vontade, tu engole, toma água, vira as costas, vai embora. Outro texto que eu vou explicar para você entender. Jesus disse assim, ó: se alguém te ferir de um lado da face, vire o outro lado. Amém? Amém? Se alguém te ferir de um lado, você tem que dar o outro lado. Sabe o que Jesus está falando? Se alguém te ferir de um lado, você dá o outro lado. Vai embora. Não é que a pessoa te deu o tapa na direita e você vê o tapa para ela te dar na esquerda também. Se alguém te ferir de um lado, vira o outro lado, vai embora. Se alguém está querendo discutir contigo, não discute, vira o lado, vai embora. Se alguém está querendo gritar contigo, não grita de volta, se cala, vai embora. Apresenta ao Senhor. Porque você vai dar um espaço para ira. Continua o 20, Jesus. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sobre a cabeça de quem? Do inimigo. O que são brasas? Juízo de Deus. A pessoa faz o mal para você e você não retribui com o mal. Está acumulando brasas vivas na cabeça dela. Você entende? Isso tira a frustração de nós, porque nós ficamos pensando assim: quando que eu vou ver a minha justiça completa, Senhor? A tua justiça está em Deus e não nos homens, não na terra. Você tem que buscar a justiça que vem do Senhor. Só que para isso você tem que cumprir o princípio. Você não pode devolver com o mal. Pelo contrário, você continua sendo quem você é. Você continua tratando bem. Você continua estendendo a mão. No que for possível, tenha paz com os homens. Amém? Amém. Quando nós lemos a Bíblia com mais calma, as coisas abrem melhor, né? Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem sempre vence no final.